Meu nome é Josmar Pereira Amaral, sou administrador de empresa, pequeno empresário em Crixás e moro em Crixás desde quando nasci, saí para estudar, mas estou em Crixás já há 40 anos. Crixás é uma cidade extremamente hospitaleira, uma cidade geograficamente não muito bonita, porque foi fundada pelos Quirirás, através de uma mineração. Hoje tem uma mineração, mas na época tinha os garimpos manuais. Então, Crixás, Pilar de Goiás, Goiás Velho, foram fundadas praticamente na mesma época, pelos bandeirantes, por isso tem o nome de Crixás, vindo da tribo Quirirás. Crixás hoje é uma cidade aproximadamente com 16 mil habitantes, uma cidade tranquila, pacífica, muito boa de se viver, boa para se você trabalhar. Que pena que tem muito pouca opção de lazer, mas é uma cidade muito tranquila para se morar. Violência tem, como todas as cidades têm, mas muito baixa, graças a Deus, pela quantidade, o volume de dinheiro que circula na cidade. Através das mineradoras que tem em Crixás, hoje a mineração Serra Grande, que eu acredito que seja responsável por 75, 80% do movimento financeiro da cidade, e as outras mineradoras que ainda estão em expansão e não estão produzindo como mineração Serra Grande. Crixás, eu falo que começou através do minério. Os bandeirantes fundaram Crixás na época, trabalhava com garimpo aí no Rio Vermelho. Aí esse garimpo nunca acabou, mas sempre teve aqueles pequenos garimpeiros. Prova disso, que toda criança, quando é pequena e tem poder aquisitivo um pouco menor, ele trabalha como engraxate, vendendo geladinho, qualquer coisa. Se você perguntar, Josmar, você já vendeu geladinho, você já engraxou? Não. Eu fazia o que todo mundo aqui na época fazia. A gente recava. Então a gente ia para o rio, a gente ia para os garimpos para poder trabalhar ali. Por quê? Porque era praxe, todo mundo da minha idade, claro que tinha vendedor de picolé, engraxate e tudo, mas a gente fazia o quê? Ia trabalhar com ouro, porque o valor agregado era muito maior. Aí, com essa questão do Rio Vermelho que corta a nossa cidade, na época foi totalmente revirado pelos garimpeiros de chupadeira, até veio aí a questão ambiental e proibiu isso. Aí começou-se o garimpo na Fazenda Dois Córregos, que é conhecida como Invasão, que era propriedade do seu Dr. Francisco Pereira Lemes, popular Dr. Chico. Lá a fazenda teve um grande volume de ouro, e a coisa mais engraçada disso, ele não queria participar daquilo por causa do perigo, da maneira que era e tudo. Ele vendeu, na época, a Invasão, que hoje é a Fazenda Dois Córregos, e comprou uma outra propriedade próxima aqui da cidade, 5 quilômetros. Na época, ele comprou para ter uma opção de lazer, ter uma pequena chácara, uma pequena fazenda. E com isso, o que aconteceu? Se deu origem ao garimpo da Lavra, uma das maiores exploradoras de ouro que teve aqui, mas às vezes não é tão conhecida porque isso era garimpo manual. Era assim, para ficar bem entendido, como se fosse uma mini serra pelada. A Lavra hoje tem de 300 a 400 pessoas morando. Na época do auge do garimpo da Lavra, chegou-se a ter 7 mil pessoas morando, onde tinha delegacia, onde tinha supermercado, onde tinha toda a estrutura de uma cidade. Chegaram ao absurdo na época de falar até em emancipar Lavras, que seria um erro, como teve outras cidades como Campos Verdes, outros que foi emancipada e após acabar a mineração, as pessoas passaram por uma grande dificuldade. Era do mesmo proprietário da Invasão. Hoje, Lavra não está desativada, ela foi desativada, agora a Euro Brasil acabou de comprar e está tentando relavar toda a areia que foi lavada na Lavra nos anos 80, né? E hoje, quer dizer, tem a Mineração Serra Grande, que é uma empresa multinacional, onde emprega muitas pessoas, traz para a cidade muitos benefícios, que hoje, se não tivesse a Mineração Serra Grande hoje em Crixás, com certeza a cidade hoje estaria muito aquém do que já é. Por quê? Porque a Serra Grande não quer dizer que ela emprega toda a cidade, mas ela emprega o pai, a mãe trabalha numa loja que vende para o funcionário da empresa, o filho já termina o segundo grau, já faz um curso técnico para entrar na empresa, então tem várias prestadoras de serviço também que agrega aqueles funcionários. Então Crixás, por ter sido fundada através dos bandeirantes, de garimpeiros, né? Até hoje ela sobrevive praticamente do minério.
Eu creio que em 70%, eu não posso precisar nessa porcentagem, mas 70%, 80% sim. Porque aqui tem agropecuarista, aqui tem comerciantes, aqui tem N outros aspectos financeiros, mas se não tivesse a mineração, eu acredito que ela não teria o volume financeiro que ela teria hoje. Você é uma cidade com menos de 20 mil habitantes, ela tem 5 agências bancárias, ela tem um fluxo grande de pessoas entrando e saindo da cidade nas prestações de serviço para as mineradoras. Quanto à questão histórica de Crixás, Crixás hoje, infelizmente, não preservou o que tinha bonito de histórico, que seria o quê? A antiga cadeia, que hoje a gente só conhece por fotografias, o antigo casarão, a antiga igreja e N outros patrimônios históricos que Crixás tinha que não foi preservado. Aí você fala, por que não foi preservado? Com a questão da emancipação política, alguns ex-prefeitos não deram valor à parte histórica de Crixás. Não preservaram calçamento, não preservaram construções. Hoje a gente tem pouquíssimas casas antigas e uma delas é a que a Mineração Serra Grande fez aí a restauração, que é o Casaril. Foi uma das poucas que foi feita dessa maneira. Mas é uma cidade hoje com mais de 280 anos de fundação e com 65 anos de emancipação política, mas que tem uma grande história, tanto cultural quanto financeira, importante para o estado de Goiás. A gente não pode falar que o recurso mineral é infinito, mas eu acredito que uma empresa multinacional com investimento que tem, ela deve ter algumas garantias de um período mais longo de vida. Aí você fala por quê? Porque os investimentos nunca param. E a Serra Grande faz uma coisa que para a cidade talvez não seria bom, mas para a empresa sim. Aí você fala o quê? Ela faz uma previsão de tempo de vida útil de tanto em tanto tempo. Eu vou falar das que eu me lembro. Eu lembro que ela abriu em Crixás em 89, ela fez previsão até 91, prorrogou para 96, prorrogou para 2000, prorrogou para 2006, agora para 2018, agora já para 2022. Aí você fala, e por que faz um período tão curto? Porque em Crixás hoje tem mudado alguma coisa, com a crise econômica do Brasil e do mundo que tem mudado. Mas por quê? Crixás, aluguel era muito caro, comida era muito cara, tudo era muito caro, porque todo mundo especulava a questão da mineradora. Tem algumas coisas que eu falo hoje que eu sempre falei. Aí você fala, e você não é beneficiado nisso? Todo mundo na cidade é beneficiado nisso. Mas o quê? Crixás não tem uma visão, visualmente, uma cidade bonita. Aí você fala, e o que a Serra Grande tem a ver com isso? Tem. Aí você fala, por quê? Porque há alguns anos atrás, ela pagava aluguel. Então, algumas pessoas em Crixás viraram refém daqueles aluguéis. O cara comprava um terreno ou comprava uma casa de baixo padrão, fazia uma pequena reforma e alugava por 2, 3 mil reais. Então ele sobrevivia somente daquilo ali. Então o cara, quando vai alugar, ele não aluga uma casa com porta de vidro, com uma janela de blindex, com laje. É com forro, com uma porta veneziana, com um piso de uma qualidade inferior. Então a cidade foi crescendo e não foi tendo aquela melhoria visualmente ali de construções, edificações e tudo. Aí você fala, e o que seria a opinião que você teria? Isso eu dei quando eu trabalhei na prefeitura, eu sentado com algumas pessoas da Serra Grande que poderiam avaliar sobre isso, eu sempre dava a ideia de que ajuda o funcionário, não é para você deixar de ajudá-lo, mas ajuda ele com o quê? Com a parte financeira. Se você der para ele uma ajuda de custo, em vez dele alugar uma casa, ele vai comprar um lote, ele vai construir, ele vai fazer um financiamento pela Caixa ou por qualquer outra empresa e vai acontecer o quê? O cara vai construir algo de padrão, de qualidade um pouco melhor. Mas isso a empresa nunca fez. A empresa sempre pagou aluguel e agora tem cortado algumas coisas por causa da questão do problema financeiro mundial, vem cortando algumas coisas. Mas isso é o que eu cobrava da empresa, quando eu tinha a oportunidade de estar com alguns diretores. A outra coisa que eu vejo, faculdade de mineração no Brasil, pode contar quantas tem. Crixás hoje tem um campo que eu vejo interessantíssimo. Por quê? Nós temos um prédio da UEG grande, onde tem 2 cursos apenas acadêmicos. Se Crixás hoje tivesse faculdade de mineração ou alguma coisa ligada na área, já teria parte de laboratório, já teria a parte para visitação, como vem hoje pessoas do Brasil inteiro para fazer visitas aqui na mineração Serra Grande. Aí você fala assim, um dia a Serra Grande vai acabar. Eu espero que demore aí 500 anos, mas o dia que ela acabar, se tiver uma faculdade aqui e ela tiver campo para explorar, aquilo vai ser um benefício para a cidade, como Alfenas e N outras cidades tem isso.
A Vila da Serra Grande é um lugar maravilhoso, muito bonito e tudo. No futuro, a Serra Grande vai fazer aquilo um condomínio fechado, se ela não vier ter aqui? Não sei, mas lá poderia funcionar o campus da faculdade, lá poderia funcionar como alojamentos de estudantes, lá poderia funcionar N coisas. Nós estamos pensando agora lá na frente, que eu espero que a Serra Grande esteja aí 500, 1000 anos de vida. Mas se ela tiver 10, 15 anos, o que será da cidade daqui 10, 15 anos? Vai ficar como outras cidades vizinhas que hoje não tem uma fonte de renda e aí fica à mercê do poder público, só prefeitura, estado? Eu acho que não é o ideal. Mas aí fala, então você está criticando a empresa? Não, não estou criticando, eu estou apenas dando sugestões de melhoramento para o futuro da nossa cidade. Eu acredito que é o seguinte, a crítica só é feita quando você tem uma solução para o problema. Se você não tiver, é melhor escalar. Eu acredito que sim, tanto é que agora, recentemente, teve uma reunião com todos os prefeitos da região, com o governador Marconi Perillo, que estão tentando fazer uma rota do turismo no norte goiano. Crixás tem grandes cachoeiras, Crixás tem pontos turísticos muito bonitos. Aí você fala, e tem turismo nele? Não. Ele é acessado por poucas pessoas têm conhecimento. Eu mesmo tenho algumas fotografias de algumas cachoeiras, alguns pontos turísticos de Crixás e região, porque eu gosto, porque eu sou curioso, porque alguém fala para mim de um lugar, você faz questão de ir lá. Aí você fala, e qual a estrutura que tem lá? Nenhuma. Então, quer dizer, Crixás tem um potencial turístico, mas para isso o poder público, tanto municipal como estadual, como federal, teria que ter um incentivo para você ter uma estrutura para poder recebê-los. Porque senão não adianta você falar que aqui tem 10 cachoeiras, que tem isso, que tem aquilo outro, e você não tem a mínima maneira de receber essas pessoas. Eu acho que teria que fazer treinamento com algumas pessoas, teria que melhorar o acesso desses pontos turísticos. Indo para a Serra Grande aqui, a 3 quilômetros, onde tem a ponte da Serra Grande, a minha infância mesmo foi toda de lazer ali. Por quê? Ali tem um rio, onde tem um local que teve a gente fala cata de garimpo no rio, então é muito fundo e tem uma árvore que atravessa de um lado do barranco do rio para o outro, as galhas. Então na minha época de adolescente e menino, a gente ia para lá para fazer o quê? Tomar banho, é o famoso pinguelão. Todo mundo ia para pular dessa árvore no rio, aí você fala, não é perigoso? Claro que é, mas naquela época para a gente isso era diversão. Aí você fala, e hoje tem um acesso lá? Não, por quê? Porque além do perigo, não é bem sinalizado, o acesso não é tão fácil, as pessoas hoje não têm tanto conhecimento quanto a isso, mas Crixás tem uma grande rota turística que poderia ser explorada. Crixás tem os pontos culturais interessantes, que é a folia, que tem todo ano, através da Igreja Católica, né? Tem a questão da Cavalhadas, que foi implantada há muitos anos em Crixás, ficou paralisada, aí o ex-prefeito Dr. Orlando reativou ela. Até o ano passado, a Cavalhada de Crixás, ela teve um salto muito grande. Você fala por quê? Porque antes tinha apenas a corrida da cavalhada. A partir do ano passado, que também não estava ainda incluso no circuito das cavalhadas que o governador Marconi Perillo também colocou, mas o prefeito aqui já fez o quê? Já fez 3 shows no evento, já tinha uma praça de alimentação maior, tinha um parque de diversão, então tinham opções de lazer além da cavalhada em si. Porque se você conhece a cultura da cavalhada, você vai e gosta. Se você não conhece, você tem que ir para gostar. Porque é difícil explicar como funciona o roteiro das cavalhadas. Mas Crixás tem a cavalhada, tem a folia, tem N outras partes culturais interessantes, sim, que eu acho que tinha que ser mais um pouco explorado. A Secretaria de Cultura Municipal, eu acho que tinha até que divulgar um pouco mais isso, porque tem muitas coisas interessantes na área cultural em Crixás.